As religiões, para de fato funcionar, elas cobram de nós sentido cotidiano, jejum, alimentação, laços familiares muito fortes. Ou seja, religião não funciona assim como um desodorante, que você vai no supermercado, escolhe um pelo cheiro e acha legal e começa a usar. Se você pegar uma dessas que vem da Califórnia, ou essas versões diet de budismo, hinduísmo, que confunde um pouco religião com exercícios respiratórios, ou alguém que acha que é budista porque lê um livro e fez um workshop de 3 dias na Granja Viana, ou seja lá onde for, quando você faz isso, na realidade, você está dentro de um fenômeno de consumo. Ou seja, uma religião que está completamente submetida ao mercado de religiões e já entrou no Ocidente, como no caso das religiões orientais, via classe média alta, gente que estava de bode com o pai e da mãe, estava a fim de deixar de ser judeu, a fim de deixar de ser católico. E como ele lia inglês, ele leu uns livros sobre o budismo e acabou achando que o budismo é uma religião que faz você ser super legal, respirar bem, ser vegetariano e amar todo mundo. Quando, na realidade, todas as religiões têm seu lado B, inclusive o budismo. Então, essa ideia de religiões pós-modernas, que são religiões que são completamente desidratadas, em que você vai numa academia, faz uma ginástica básica e na mesma academia você tem um espaço ecumênico, onde rola uma música legal, um barulho de água caindo, você tem uma luz indireta no canto, e lá você vai meditar durante uns 15 minutos, no meio do seu dia de trabalho. É claro que, se a gente olhar pelo nosso dia a dia, qualquer coisa está valendo para fazer com que a gente consiga chegar no final do dia sem achar que está muito ruim. Mas do ponto de vista da religião, isso daí não é religião. Aí é simplesmente aquele tipo, é como se você começasse a se alimentar com ração para ser humano e parasse de comer comida. Ou seja, é uma religião completamente inócua, por isso que as pessoas trocam dela o tempo inteiro. E a ideia basicamente é a seguinte: religião, apesar de eu não ter nenhuma, religião, para funcionar, ela tem que começar com algum tipo de autoconhecimento que produz uma espécie de catástrofe pessoal. Você tem que fazer uma viagem interior tão séria que dificilmente vai caber numa meditação, num exercício respiratório durante meia hora nas perdizes. O filósofo alemão Nietzsche costumava dizer que nós sonhamos com um sol que se preocupe com o que a gente sente. E o Nietzsche dizia que, no final das contas, quando a gente descobre que o sol não está nem aí para nós, que as estrelas não brilham para nós, que o mar não existe para que a gente nade nele, a gente entra num desespero que ele chamava de ressentimento. O que é o ressentimento? É você achar que todos deviam te amar mais do que amam, você achar que todo mundo devia reconhecer em você grandes valores que você não tem. De lá para cá, do século XIX para cá, o ressentimento piorou muito. Ele está em toda parte. Você não pode falar nada que todo mundo se ofende. Se você fizer uma crítica, todo mundo toma como pessoal. Provavelmente, daqui 1000 anos, não vão lembrar da nossa época como a época do iPad. Vão lembrar da nossa época como a era do ressentimento. Somos uma civilização de mimados, que não é capaz de escutar nenhuma crítica sem achar que é uma questão de ofensa pessoal. No século XVII, a França produziu muitos filósofos, entre eles um muito famoso chamado Blaise Pascal. Uma das coisas que o Pascal desenvolveu foi a ideia do divertimento, estratégias de sobrevivência para lidar com um problema. O ser humano é frágil, a vida é insustentável. Quando Pascal falou isso, ele estava pensando que a alma é meio vazia, que a alma ela nunca está satisfeita com o que ela tem. Por isso, a gente está sempre correndo atrás de mecanismos de divertimento. De lá para cá, a sociedade evoluiu muito nessa coisa de divertimento. Aliás, o Pascal falou uma coisa que era assim: o futuro vai ser dominado por lazer, barulho e juventude. Ou seja, ele acertou praticamente em cheio. Hoje em dia, todo lugar tem que ter barulho, todo mundo tem que ficar feliz e, aliás, não tem coisa mais chata do que um lugar cheio de gente super feliz, fazendo barulho, quando você está afim de outra coisa. A nossa sociedade contemporânea, obcecada pela ideia de que todo mundo tem que ser visível, então você fica postando as bobagens que você faz, ou a pizza que você comeu, para que você tenha uma existência de alguns segundos na vida dos outros. Ou uma sociedade em que você tem que ter até programa de domingo
para não ficar domingo sem fazer alguma coisa. É claro que é uma sociedade onde o tédio é aquele fantasma que fica atrás da porta o tempo todo. É muito difícil você ficar um momento sequer sem desviar desse sentimento de abandono ou aquele sentimento de que o tempo foi passando e você foi perdendo capacidade de sedução, as pessoas não se interessam mais tanto por você, ou mesmo depois de uma certa idade, que se não aconteceu a vida, provavelmente não acontece mais. Então é normal, no final das contas, que a gente procure divertimento. Mas eu pessoalmente continuo a pensar, como o Pascal pensava no século XVII, que toda essa indústria do divertimento está a serviço de uma enorme ignorância pessoal, uma enorme ignorância da condição humana. Essas técnicas de divertimento acabam sendo uma espécie de tiro que sai pela culatra, porque elas funcionam muito pouco, elas duram muito pouco tempo. Entre uma terapia que ensina você a ser feliz em 10 passos e uma terapia que ensina você a se conhecer, mesmo sofrendo com isso, eu continuo preferindo a opção clássica. Eu acho que é muito melhor uma vida em que você não está obcecado pela felicidade o tempo inteiro, que você não acredita em fórmulas, porque, no final das contas, a felicidade é uma coisa que acontece quando você está ocupado pensando em outra coisa. Quando você está o tempo inteiro se programando para a felicidade, tudo que você consegue ficar mesmo é com cara de bobo. O sociólogo Zygmunt Bauman costuma dizer que a gente vive numa era líquida. Para você saber se você é líquido, pense no seguinte: seus vínculos são duradouros? Você tem paciência com as pessoas? Ou quando você está com alguém, romanticamente, você está o tempo inteiro olhando ao redor para ver se tem alguém melhor no mercado do amor? Você passou dos 40 anos e percebeu que você não tem mais poder de venda no mercado do amor? No começo você escolhia e estava só porque estava escolhendo. Agora você está só porque ninguém te escolhe. Você tem família? Tem aonde ir no domingo? Ou suas relações são efêmeras e o tempo inteiro pautadas pelo interesse e você olha sempre para o outro com medo que um dia ele se torne uma espécie de mala sem alça na sua vida? Ser líquido significa que a vida não se sustenta. Você tenta pegar ela com a mão e ela escorre pelos dedos. Porque hoje tudo que é sólido desmancha no ar. Um homem sai de casa, pega o elevador, junto com outro, e aí um desses homens pergunta: tudo bem? E o outro, que está totalmente tomado por esse surto de verdade, diz: não, não está nada bem, eu não estou bem, a sua pergunta é uma pergunta que não me agrada, eu não gosto de falar no período da manhã, e eu acho que esse elevador tem que chegar logo no meu andar, porque eu não quero te ver. Por que essa pergunta foi feita? Se está tudo bem. Foi feita para que o outro dissesse: sim, está tudo bem, chegamos ao nosso andar e vamos embora. Na verdade, quando alguém resolve falar a verdade, essa pessoa, quando pergunta: oi, tudo bem? E o outro resolve falar como está, talvez eles teriam muitos andares para descer conversando. Então, diante disso, quando há um surto de verdade, parece que nós falamos aquilo que os outros não gostariam de escutar e que nós também escutamos aquilo que nós não gostaríamos de escutar. Isso porque parece que o homem ele está permeado por uma quantidade enorme de imperfeições. Tem um filósofo chamado Blaise Pascal que ele vai dizer o seguinte, que o ser humano nada mais é do que disfarce, mentira e hipocrisia. Nós enganamos os outros e também enganamos a nós mesmos. Em um primeiro momento isso parece muito estranho, é que a verdade é a mentira, e a mentira é justamente aquilo que sustenta a vida social. Diante do surto de verdade, a vida pareceria insuportável, justamente porque a verdade é insuportável. Inscreva. É uma crença muito antiga já, né, que acompanha a filosofia quase desde o seu início. Que ela não serve para nada, ou então ela só atrapalha a vida prática das pessoas, porque coloca questões que não interessam muito ao cotidiano, não é? A filosofia nos leva a fazer perguntas que nós normalmente não fazemos. E ao procurar responder essas perguntas, então aí sim, nós nos complicamos um pouco. A ciência faz perguntas muito mais difíceis do que a filosofia. A filosofia faz perguntas mais fáceis, mas como essas perguntas dizem respeito a nós mesmos, né, a nossa vida, a nossa existência, então as respostas acabam sendo mais difíceis, têm que ser mais elaboradas, além
de que também nós temos que convir com isso, incomodam um pouco, não é? A vida despreocupada que nós levamos quando não pensamos nelas. Então, a filosofia realmente ela não serve para nada. Ela serve apenas para nos lembrar que há coisas de que nós deveríamos lembrar e com as quais nós deveríamos nos preocupar. A todo momento nós perguntamos, por exemplo, que horas são. Essa pergunta ela tem uma questão filosófica que é talvez uma das mais antigas e mais cruciais da filosofia, que é o tempo. Só que nós não achamos que estamos nos preocupando com o tempo, porque nós estamos nos preocupando apenas com aquela informação imediata, né, das horas. Mas é evidente que isso corresponde a uma questão que é bastante difícil de ser solucionada na filosofia. Vários autores se debruçaram sobre ela sem conseguir uma resposta definitiva, e que é essa, não é? O que é o tempo. O filósofo, então, é aquele que tenta elaborar essa pergunta, não é? É aquele sujeito chato que, quando alguém pergunta que horas são, ele é capaz de responder: você quer saber o que é o tempo? O pensar, muitas vezes, é visto como um prazer. Mas, na verdade, esse prazer ele é antecedido por um grande incômodo. Esse incômodo se transforma em prazer quando a pessoa entende que aquelas perguntas às quais ela tem que responder são essenciais para que ela venha se conhecer a si própria. E aí, então, ela vê que aquilo que ela perdeu de tranquilidade, ela ganhou em autenticidade, quer dizer, ganhou em conhecimento de si. E nesse caso, então, o incômodo se transforma em prazer. Mas, de maneira geral, a filosofia começa sempre por incomodar. A convivência é problemática. Mas a mesma mãe que me ensinou a confiar, me ensinou também a não aceitar nada de estranhos na rua quando eu ia criança para a escola. Ela me dizia: não fale com ninguém na rua, não aceite nada de estranhos. E, naturalmente, a minha mãe também me ensinou a desconfiar, porque desconfiança também é um jeito de viver. Valores complexos, confiança e desconfiança, os dois a serviço da convivência. Professor, qual que é melhor? Eu já expliquei que o problema é seu. Pelo que o senhor falou, é melhor confiar. Eu não me lembro de ter falado nada disso. Não me tome por um tirano qualquer. Se o problema é seu, o problema é seu. A desconfiança também é bem legal. Afinal, quantos chifres você teria evitado se tivesse desconfiado mais? Quanto roedor de corda, quanto canalha, quanto vagabundo, quanto mentiroso, quanto ladrão, quanta gente que te rouba sistematicamente. Então, claro, a desconfiança ajuda a conviver, tanto quanto a confiança. Claro que a incerteza paira. E junto com essa incerteza, um sentimento típico de quem é livre para escolher a própria vida. Esse sentimento, desde Kierkegaard, a gente chama de angústia. A angústia te acompanhará. Professor, não é motivacional a palestra? Estava escrito no programa, palestra motivacional. A angústia te acompanhará. Porque a angústia acompanha todo mundo que tem que fazer alguma coisa com a vida e com a convivência e não sabe bem o quê. Por quê? Porque os valores são complicados, porque não há mesmo grandes certezas sobre o melhor jeito de viver e de conviver. E quando eu disse que a angústia te acompanhará, uma jovem, minha aluna, levantou o braço. Eu achei até que ela fosse polemizar. Eu achei até que ela fosse me dizer que a vida é bela e que eu era um fulano triste. Mas para minha surpresa, nada disso. Ela agradeceu pelo conceito. Obrigado pelo conceito de angústia, professor. É um sentimento que eu sempre senti, só me faltava o nome. Eu não sei nem se eu devia estar fazendo esse curso. Eu me pergunto o tempo inteiro, eu acho que eu sempre escolho errado. A angústia sempre me acompanhou, eu sou mesmo angustiada. Obrigado pelo conceito de angústia. Achei esquisito. Jovem de capital estético elevado, tinha tudo para ter uma visão mais ingênua da vida, já entrou ali na universidade pública, não tem que pagar curso, não tem que nada, vai sair empregada provavelmente, aluna de jornalismo, tinha tudo para ter uma visão mais ingênua da vida. Mas ela garantia: a angústia sempre me acompanhou. Então eu desconfiei dela e pedi um exemplo. Professor, o meu namorado estuda engenharia aqui na frente, escola politécnica. Ele faz mecatrônica. O senhor pode imaginar o tipinho. Mas eu gosto dele. Agora em Corpus Christi, a gente não tem aula, é semana do saco cheio, e a gente aproveita para fazer o JUCA, Jogos Universitários de Comunicação, lá em Avaré. E eu falei: vem comigo, vamos divertir, vamos descansar, desopila um pouco, larga disso. E ele não pôde ir. Estava fazendo um robô, estava terminando um robô. Faltavam só 2 antenas assim para o robô ficar pronto. Sem as antenas o robô não funciona. Vai você.
Quando eu cheguei lá em Avaré, me dei conta rapidamente que o esporte era um pretexto muito sem vergonha daquele encontro. Ah, não diga que as pessoas estavam fazendo sacanagem, professor. O que é exatamente sacanagem? É sexo, professor. Eu olhei para aquela moça e imaginei uma centena iguais a ela, em Avaré, fazendo sexo. E lamentei muito nunca ter sido convidado para esse tal de Juca. O que sobra para mim hoje é festa de formatura, né? Sucesso eu faço com as avós dos formandos, né? Professor, assim que eu desci do ônibus, um rapaz se aproximou de sunga, musculatura saliente, muito diferente do meu mirrado mecatrônico. Não perguntou nem meu nome, já me propôs na lata uma cópula furtiva, uma bimbada mágica. Ele prometia desaparecer magicamente após o coito. Lavou tá novo, ele explicou. Foi aí que eu lembrei do senhor. Eu não entendi onde é que eu entrei na história, moça. Entendi o que eu tenho que ver com isso. Ué, não é o senhor que diz que a vida não tem fórmulas prontas, que os valores são complexos, que a incerteza paira, que a gente angustia? Sou eu que digo. Então, de quem que eu ia lembrar? Afinal, dar ou não dar? Ela estava angustiada, ela tinha entendido, se bobear melhor do que eu, o conceito. Como é que a gente desata esse nó? Veja como é complicado. Há uns 4 meses eu fui convidado pela Google americana para dar uma palestra semelhante a essa na Califórnia. E para minha surpresa, né, lá, claro, tinha um banner com valores. E o primeiro valor que eles escolheram, a primeira referência para a convivência que eles escolheram ali, né? Porque no final das contas, quando a gente escolhe, né, coletivamente as referências para uma convivência, a gente pode bem chamar isso de ética, né? E a primeira referência que eles escolheram para presidir a convivência ali é o prazer. To have fun, em Yankee. Eu te pergunto, o que o prazer quer dizer? Claro, o valor, prazer, te ajuda o tempo inteiro, né? Na Apologia de Sócrates, Platão define como a redução do desconforto físico de existir. O senhor podia repetir? Eu acho que eu não entendi. O prazer é a redução do desconforto físico de existir. Mais ou menos assim, você come para diminuir a fome, bebe para diminuir a sede, abre a janela para diminuir o calor, liga o ar-condicionado, tira o paletó, põe o paletó, e assim o prazer, ele gerencia, né, a gestão da microexistência, né? É um tal de Goffman que conta exatamente isso, né? O prazer é gerenciador da pequena vida, né? E é claro, pelo prazer, né? Aí você podia perguntar, mas e o orgasmo, por exemplo? E eu responderia tentando defender Platão. É rápido o orgasmo, não é não? Quanto tempo dura um orgasmo? Aqui na Bahia eu não sei, mas lá em casa uns 5 segundos. Durante a semana, final de semana, 6, 7. Se você for um gozador espetacular, quem sabe, 10 segundos. Agora, quanto tempo dura uma enxaqueca? Você já imaginou orgasmo com prazos de enxaqueca? Você começa a gozar hoje e termina domingo. Vira uma uva passa, né? Eu tenho a impressão que Platão tem razão. O normal é diminuir a dor, diminuir o sofrimento. Se der para dar uma gozadinha, melhor, mas é raro. Ora, pelo prazer, ela já deveria ter dado para o marombado de sunga, claro. Agora, o segundo valor do banner, e é aqui que eu queria que você entendesse, o segundo valor, e eu estou falando da Google americana, eu não estou falando de uma empresa, digamos, que faz as coisas de maneira impensada, né? O segundo valor do Google é o respeito. E quem respeita faz o quê? Né? Uma definição que eu gosto muito, o respeito é considerar o outro na hora de decidir a própria vida, né? Quem respeita considera os afetos do outro na hora de deliberar sobre a própria vida. Respeitar você é dar palestra considerando tuas alegrias e tuas tristezas. Me parece uma definição super atrativa. E pelo respeito ao mecatrônico, pelo respeito à tristeza do chifre, pelo respeito às cláusulas morais que ela mesma propôs para aquele relacionamento. Em suma, por isso tudo ela não deveria dar. Viu só? O prazer, primeiro valor, manda dar. O respeito, segundo valor, manda não dar.
E daí, professor? O senhor vem aqui tumultuar a nossa vida e vai embora? Foi o que me perguntou um executivo de uma multinacional em São Paulo, dessas que faz de tudo, de pinico a bomba atômica. Era reunião fina, presidente e diretores, e um diretor se irritou comigo, diretor com jeito de diretor que se leva a sério, desses que se veste como diretor, escolhe a mulher que tem mais cara de diretor, carro de diretor, né? É exatamente a figura encarnada do diretor, Gomex no cabelo. E ele disse, professor, quando nós contratamos um consultor, é para nos trazer respostas certas sobre o que precisamos saber. Eu falei, olha rapaz, quando você encontrar um, me apresenta, que eu tenho tanta pergunta para dizer para ele, eu não tenho resposta sobre nada. Aí ele falou, o senhor não poderia botar no PowerPoint uma tabela com os valores em ordem decrescente de importância? Ele queria saber qual que vale mais, o prazer ou o respeito, né? Ou quem sabe a confiança ou a desconfiança, ou quem sabe a disciplina ou o repouso, ou quem sabe até a transparência e a privacidade, a transparência e a intimidade, a transparência e o sigilo, só para mostrar que qualquer valor da moda pode ser problematizado de maneira confiável, de maneira lúcida. Nada é absolutamente deglutível sem um espírito crítico. Tudo pode ser problematizado na hora de escolher a vida. E talvez a problematização da vida seja a ética na sua essência. Professor, e a tabela? Não vai dar, amigo. Não sei o que é um PowerPoint. Ele não entendeu a ironia. Falou, pode pôr na lousa. Eu falei, o problema não é o PowerPoint. É a tabela, eu acho que ela não existe. E para ele entender rápido, me ocorreu um exemplo. Perguntei a ele, sabe Deus? Ele falou, lógico. Normal, né? Costuma trabalhar no mesmo andar de um diretor. Quando Deus mandou para Moisés por e-mail os 10 mandamentos, atrás dos mandamentos tem valores. Está ali, os top 10 que você quer. Só que não tem essa do quarto valer mais do que o quinto. Se tiver conflito entre eles, você que se vira, o problema é seu. Agora, como Deus é um cara elegante, jamais vai dizer isso, você que se vira, o problema é seu. Ele chama isso de livre-arbítrio. É porque não tem tabela que tem livre-arbítrio.